Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu cumprimento todos os meus queridos e amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Todos bem? Tô meio sumido aí, tá? Mas não me esqueci de vocês. Sempre lembro de vocês nas minhas orações. Tanto os inscritos, tanto os que visualizam e os que vão vir pro canal ainda. Amém? Estou passando aqui brevemente para deixar uma palavra aqui para a gente meditar. Romanos capítulo 5, versículo 3. A gente vai ler Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 3 diz assim: a poderosa e a sagrada escritura, a palavra do Senhor. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Olha que interessante. A tribulação, ela produz a paciência na vida do homem. E olha o que ele diz no verso 4. Romanos capítulo 5, versículo 4 diz assim: e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Olha que interessante. Como entender que a tribulação ela vai produzir a paciência? Quando nós paramos para pensar e quando nós meditamos na Sagrada Escritura, nós fica pensando assim, como que pode, no momento de tribulação, eu produzir a paciência? Claro que sim. Quando nós recebemos algo que é tão maravilhoso, que chama Espírito Santo, o Espírito Santo ele nos guia em todas as coisas aqui na terra. Quando nós temos o Espírito, aquele que habita em nós, é ele que nos guia. Então, é por isso que a Bíblia está dizendo que quando nós passamos por tribulação, nós adquirimos a paciência. Por quê? Agora, quando nós não entendemos que a tribulação da parte do Senhor, ela produz na vida do homem a paciência, aí é onde que muitos não aguentam suportar. Porque muitas das pessoas, ela pede, Deus, Senhor Jesus Cristo, me dá paciência. Entendam algo, Deus ele nunca vai te dar a paciência diretamente e você orou, Deus vai te dar diretamente do céu. Não, irmãos. Não é. Porque a palavra diz que primeiramente vem a tribulação. A tribulação ela serve para quê? Para preparar, para amadurecer mais a vida do homem na caminhada, a vida do homem ali no seu ministério, a vida do homem ali na sua vida constante ali na presença do Senhor. Então, quando a tribulação ela vem, ela vai adquirir o quê? A paciência. Porque se nós, Senhor, me dá a paciência e Deus derrama do céu, fica muito fácil. Nós fica vamos dizer assim, um cristão frágil. Então é por isso que nós temos de passar primeiro tribulação, depois a paciência. Porque se nós temos o Espírito Santo, irmãos, quando um homem ou uma mulher ele tem o Espírito Santo, ele pode estar passando pela maior tribulação, mas ele está glorificando o nome do Senhor. Por quê? Ele sabe que depois daquela tribulação, Deus vai trazer para ele o quê? Um fortalecimento espiritual, uma experiência, um crescimento, um amadurecimento. Mas quando as pessoas não entendem, primeiramente, às vezes no momento da tribulação, é onde que gera contenda, discussão, debate, aonde que não agrada ao Senhor. E se a gente pegar, você vê que lá em Gálatas capítulo 5, versículo 23, 22 ali, você vê que a Bíblia diz que o fruto do amor é o quê? Primeiramente, caridade, o amor. Se eu tenho um amor, eu suporto a tribulação. Porque o amor está acima de todas as coisas. O amor está acima da tribulação. O amor está acima de tudo nas nossas vidas. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu vou passar com certeza pela tribulação, glorificando o nome do Senhor. E olha o que ele diz em Romanos capítulo 4, em Romanos capítulo 5, versículo 4, diz assim, olha que interessante. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Quer dizer, uma coisa, ela coopera para a outra. É por isso que a palavra diz que tudo coopera para o bem daquele que o ama o Senhor. Tudo coopera para o bem. Mas tribulação vai cooperar para o bem? Claro que sim. Você vai adquirir o quê? Experiência. Experiência nós temos de ter na nossa caminhada. Nós não podemos ser um cristão ou uma cristã frágil. Porque uma pessoa que ela é frágil, irmão, a qualquer momento ela está tropeçando, ela está, infelizmente, caindo. Porque ela é frágil. E tudo que é frágil, infelizmente, fica... Você pega um copo de vidro,
Aquelas taças que elas são bem finas, qualquer coisa ela quebra. Você pega um copo aí que eles são mais firmes, aí você solta no chão, ele não quebra. Por quê? Porque ele não é frágil. Mesmo assim são a nossa vida, na nossa caminhada. Se nós somos frágeis, se nós não tivermos preparamento, irmãos, nós não, infelizmente, nós não nem serve para fazer principalmente a obra para Deus. Porque imagina uma pessoa frágil fazendo a obra. Imagina. Imagina uma pessoa frágil saindo para evangelizar. Vai virar contenda, vai virar por quê? Quando você sai para evangelizar, você encontra de tudo lá. Então você não pode, é por isso que você tem de passar primeiramente por um amadurecimento espiritual, um crescimento espiritual, adquirir paciência, experiência, para depois você falar assim, não, eu estou preparado. Porque enquanto não, nós não estamos preparados. E o interessante é que ele fala que depois disso gera esperança. A esperança, ela é um algo, se nós parássemos, se nós formos mais profundo nas coisas espirituais, a esperança, ela é a base de muitas das coisas da nossa vida. Porque sem ela, por exemplo, uma pessoa que ela perdeu as esperanças, se nós olhar para ela, fisicamente, ela está morta. Porque ela perdeu a esperança de tudo. Ela não tem mais força para viver, ela não tem mais plano, foi tudo destruído os planos. Ah, eu tinha tanto plano de construir isso. Aquilo foi tudo de água abaixo. Por quê? Não tinha uma estrutura. É por isso que, primeiramente, vem a tribulação, depois a paciência, depois a experiência. Depois da experiência, vem a esperança. A esperança é um algo que não pode morrer dentro de nós. Nunca a gente pode deixar que a esperança ela venha a ser apagada de dentro dos nossos corações. Por quê? No momento que ela é apagada, irmão, nós temos uma vida completamente destruída. Porque olha para você ver quantas das pessoas que estão nas ruas, nas drogas, nas bebidas, por quê? Elas perderam a esperança. E quando ela perde a esperança, ela perde o seu modo de viver aqui na terra. Então, e olha o que ele diz no verso 5, diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que interessante. A esperança, ela não traz confusão. Por quê? Porque ela vem junto com o amor de Deus que foi derramado no nosso coração através de quê? Do Espírito. Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito, ele é amor, ele é caridade, ele é gozo, é alegria. E uma pessoa que ela não tem, que infelizmente ela não tem esperança, ela não tem alegria dentro de si mesma. Ela não tem. A sua alegria é o quê? É estar numa festa, é estar onde? É estar num bar bebendo. Porque ela perdeu completamente a esperança daquilo que ela tinha, que ela almejava futuramente. Então, automaticamente, quando a pessoa ela perdeu a esperança, irmão, ela perdeu o seu modo de viver. Ela perdeu. Por quê? Você vê que a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, vai falar lá de três coisas que nós não podemos perder de maneira alguma, enquanto nós habitar nesse corpo aqui na terra. A gente vai ter de carregar até nós descer a sepultura, nós temos de partir com ela, que é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, a palavra vai falar da esperança, da fé e do amor. Aí você vê que ele diz dessas três coisas, uma tem de permanecer, que é o que? O amor, a caridade. Mas a esperança está lá no meio dela, de uma dessas três coisas, que não pode morrer dentro de nós. Porque muitas das vezes, se nós deixar isso morrer, irmãos, seja lá por qualquer motivo, não adianta a gente falar assim, mas é tanta luta, tanta tribulação. É necessário que nós passamos pela tribulação para receber de Deus a paciência. E nós recebendo a paciência é onde que gera a experiência. Eu posso falar de mim mesmo. Não pensa que eu estou aqui hoje falando com vocês, com os irmãos, que foi assim, me converti e Deus foi me deu, vamos supor, o dom da palavra e eu estou aqui, irmãos. Se eu for contar um pouco da minha história para os irmãos vão falar assim, olha, o irmão infelizmente passou
por uma grande tribulação gerou paciência, de paciência gerou esperança, porque senão, meus irmãos, eu não estaria aqui. Mais pra frente os irmãos vão conhecer um pouco da minha história e muitos vão entender que não é fácil, meus irmãos, não é. Não é do dia para noite que às vezes você vai ter um preparamento para você estar fazendo uma obra, para você estar ali evangelizando. Tem de haver, irmão, um preparamento que não é do homem, um preparamento que ele vem de Deus. Entendam algo, todos nós que temos um chamado, a caminhada ela é árdua nessa terra. Infelizmente é muito dolorida demais. Mas é aonde que nós, por exemplo, eu vou contar um pouco, só um pouquinho para os irmãos entenderem. Quando lá atrás eu comecei a minha caminhada com Cristo, eu passava por muita tribulação e eu não entendia. Às vezes eu falava assim, Deus, mas por quê? Porque, vamos supor assim, eu me questionava, eu falava, Deus, mas por que que eu? Por que que eu estou passando por isso? E teve um dia que eu falando com o Senhor, ali eu tinha ido congregar, tinha ido adorar a Deus, tinha ido para a igreja, e eu vinha ali no caminho, né? Vinha caminhando de a pé. E uma vez Deus, através do Espírito Santo, ele bradou no meu coração e ele falou grandemente dentro do meu coração. E aí eu entendi que aquilo que eu estava passando era um preparamento e sobre o meu próprio ministério que Deus tinha para me entregar. Então foi aonde que eu comecei a descansar o meu coração, mas antes eu não entendi. Eu falava, Senhor, mas por que que eu passo, vamos supor, no começo da minha caminhada, tanta coisa, sabe? É uma luta travada que parecia que, sabe, irmão? Eu falava, meu Deus. Então a fúria do inimigo era muita coisa. Eu falava, Senhor. Então eu orava, buscava a Deus, eu me santificava. Eu falava, Senhor, mas por que isso? E um dia Deus falou grandemente comigo. Foi que aonde eu comecei a passar por muitos momentos e entendendo que aquilo era um preparamento. E assim, eu pensava que era um preparamento ali para... Ali como antes eu estava já fazendo a obra para Deus, eu pensava que era só para aquele ali, onde eu estava ali, levantado ali na igreja como cooperador, mas depois eu fui entendendo que não era só para mim ficar ali como um cooperador ali. Era um preparamento grande que Deus ia me colocar de frente de uma obra para fazer a obra, então foi onde que eu fui entendendo. Então quer dizer, nós que temos chamado a parte de Deus, nós passamos por muitas tribulações para que adquirimos a paciência. Por quê? Porque imagina uma pessoa que ela diz que é espiritual e ela está contendendo com o seu próximo, está contendendo com o seu irmão. Ela nunca passou pela tribulação e ela nunca recebeu de Deus a paciência. E como ela não recebeu a paciência, ela nunca recebeu o quê? A experiência. Porque tudo, irmão, que nós passamos, se vimos como hoje a experiência que nós passamos. Nós passamos por muita dificuldade. E isso nos trouxe o quê? A experiência. Que tudo aquilo que nós passou foi da vontade do Senhor, para que nós crescemos e prosseguimos em quê? Em conhecimento, em amadurecimento. Nós não podemos ficar aquele crente acomodado. É por isso que Deus ele fala o quê? Que nós devemos fazer o quê? Primeiramente, quando uma pessoa está buscando um dom, você não pede um dom para Deus, Deus te dá logo direto do céu. Não, por quê? Primeiramente, ele diz o quê? Buscais o dom com zelo para aquilo que é útil. Se você pegar o começo da igreja de Atos dos Apóstolos, bem no comecinho de Atos, capítulo 2, você vê que quando o Espírito foi derramado, os irmãos estavam onde? Os irmãos estavam em oração, estava ali, uma vida ali, e eu creio por muita tribulação, porque quanto mais a gente ora, quanto mais a gente jejua, quanto mais a gente santifica, infelizmente a tribulação que às vezes a gente pensa, Senhor, tem misericórdia. Então não pensa que, eu vou estar orando, vou estar jejuando e as coisas vão ficar melhor, porque muitas das pessoas ela não entendem. E elas pensam assim, em vez quando a gente vê muitos irmãos falar assim, irmão, por que cada vez que eu oro em jejum parece que o diabo se levanta? Irmãos, entendam algo, oração em jejum, ele não é para completar